Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vem acompanhar comigo a organização da minha sala. Hoje, gente, estou de folga, sou CLT. Tenho uma folga uma vez na semana, às vezes uma vez por mês. E sempre gosto de aproveitar esse dia para organizar a minha casa. Queria gravar para vocês a organização da minha cozinha, do meu quarto também, mas hoje está muito corrido e vocês sabem como é difícil gravar e organizar ao mesmo tempo. Mas se não for pedindo muito, mas pedindo um pouquinho, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E logo mais estarei trazendo para vocês a organização de outros cômodos da minha casa. Gente, eu não sei na casa de vocês, mas por aqui hoje tá ventando muito, muita poeira acumulada. Vocês sabem, quem trabalha fora, raramente tem um dia para limpar, para dar aquela limpeza geral.